Deus te abençoe nesta sexta-feira. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então, diz, voltarei para minha casa, donde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, 42 a 45 JFA. Nesta porção da palavra de Deus, Jesus confronta a geração de seu tempo e, por extensão, a nossa, com 2 verdades poderosas interligadas. Primeiro, ele se apresenta como superior a Salomão, o homem mais sábio da história de Israel. Segundo, ele adverte sobre o perigo de uma vida limpa por fora, mas vazia por dentro. O resultado de uma casa espiritual desocupada é pior do que o estado anterior. Este é um chamado urgente ao arrependimento, à fé viva em Cristo e ao preenchimento do coração pelo Espírito Santo. Jesus usou a figura da rainha do sul e a parábola do espírito imundo para mostrar a responsabilidade da geração que o rejeitava. Ele não está falando apenas de possessão demoníaca no sentido literal, mas também da condição espiritual de um povo que viu sinais, ouviu a sabedoria de Deus e ainda assim, permaneceu indiferente ou hostil. A rainha do sul, a rainha de Sabá, viajou de longe, enfrentando dificuldades, apenas para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela reconheceu a grandeza de Deus através daquele rei. Jesus declara, eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Salomão era sábio, Jesus é a própria sabedoria de Deus. Salomão construiu um templo, Jesus é o verdadeiro templo. Salomão ofereceu sacrifícios, Jesus foi o sacrifício perfeito. A rainha do sul se levantará no dia do juízo e condenará aquela geração, e qualquer geração, que teve acesso a algo infinitamente superior e o rejeitou. Quanto maior for a revelação, maior a prestação de contas. Jesus descreve o que acontece quando um espírito imundo deixa um homem. Ele vagueia por lugares áridos, sem achar repouso, e decide voltar. Ao retornar, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então leva 7 espíritos piores, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. A limpeza exterior, reformas morais, rituais religiosos, esforço humano, sem a presença de Cristo no coração é insuficiente. Uma casa vazia convida a uma ocupação pior. A religião sem regeneração, a moralidade sem um novo nascimento, o limpar a vida sem entregar o coração a Jesus, produz hipocrisia e, finalmente, juízo. A geração de Jesus viu milagres, ouviu o Evangelho e ainda assim rejeitou o Messias. O resultado foi endurecimento e condenação. Não se contente com sabedoria humana, tradições ou experiências religiosas. Busque a Cristo acima de tudo. Ele é maior do que Salomão, maior do que qualquer líder, maior do que qualquer sistema. O arrependimento verdadeiro não é apenas abandonar o pecado, é ser preenchido pelo Espírito Santo. Uma vida arrumada, mas sem Cristo, está em perigo. Ore, Senhor, habita em mim. Enche-me do teu Espírito. Reformas externas sem mudança de coração levam a um estado pior. A rainha do sul testemunhará contra aqueles que testemunharam mais do poder e da graça de Deus e desprezaram. Hoje é o dia da salvação. Não endureça o seu coração. O chamado de Jesus é urgente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus não veio apenas para expulsar demônios ou reformar costumes. Ele veio para habitar em nós pelo Espírito Santo e fazer de nós templos do Deus vivo. Uma geração que vê a graça maior e a rejeita se coloca sob juízo. Mas a mesma geração, e cada um de nós, pode se arrepender, crer e ser preenchida por aquele que é maior do que Salomão. Não deixe sua casa vazia e entregue-a completa a Jesus. Peça que o Espírito Santo a ocupe plenamente. Oremos. Senhor Jesus, Tu és maior do que Salomão.
Perdoa-me por vezes em que rejeitei a tua sabedoria ou deixei meu coração vazio. Limpa-me, mas não me deixes desocupado. Enche-me com o teu Espírito Santo. Habita em mim. Que minha vida seja um testemunho vivo de que tu és Senhor. Em teu nome te pedimos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus falou ao teu coração? Então fale para seus amigos e familiares.